sendo uma mulher de Deus, comprometida com o reino e muito sensível ao Espírito Santo. Eu, claro, estou falando de Jéssica Lopes, a nossa convidada de hoje, maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao encontro, me sinta à vontade, sinta-se em casa. Obrigada, gente, estou muito honrada com esse convite, estou muito feliz. Espero que eu possa, né, com o meu testemunho, edificar muitas vidas, em nome de Jesus. Né? Se Deus quiser, você já se prepare aí, prepare o coração, que tem muita coisa boa. Amém. Jéssica, queria começar falando com você a respeito da sua infância. Assim, você sempre foi cristã, né, nasceu num lar cristão, mas eu queria saber como é que foi essa sua infância e o primeiro contato com Deus. Então, minha mãe, desde que eu me entendo por gente, nós somos da igreja, né? De uma igreja só. E isso pra mim foi muito marcante em questão de ser perseverante, persistente com Deus, né? Porque minha mãe, a gente visitava as outras igrejas, tudo mais, mas nós tínhamos uma casa só. Então a gente passou a vida inteira numa igreja só. E aí eu tive contato com Deus desde a minha infância mesmo. Eu lembro de eu participando de encontro com Deus para crianças e tendo experiências com Deus real, sabe? E eu agradeço muito, muito, muito a Deus e a minha mãe por ter conduzido a gente nesse caminho. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, assim, eu fui pro meu primeiro encontro com Deus. Porque minha irmã sempre foi mais velha, ela é 3 anos mais velha. Então, quando ela estava na adolescência, eu ainda era criança. Eu queria participar, porque ela ia para encontro, ia para acampamento, e crianças não tinha. E aí eu lembro que a igreja planejou um encontro com Deus para crianças. E aí, tipo assim, foi, meu Deus, eu vou participar. Sua oportunidade. Oportunidade para 3 dias fora, aquela coisa, né? E aí eu fui. Eu lembro que teve uma noite que teve uma palestrante de fora, né, de uma outra igreja para palestrar sobre o Espírito Santo. Eu devia ter uns 10 anos. E aí eu lembro que quando a gente entrou na sala, o primeiro impacto que eu tive foi porque ela tinha botado colchões assim no chão da sala inteira. E era tipo num sítio assim, cheio de salas e tal. E aí eu fiquei assim, gente, o que vai acontecer, né? A criança naquela expectativa. E aí ela começou a falar sobre o Espírito Santo. Eu tinha 10 anos. Sobre o Espírito Santo, e aquilo foi me comovendo, e no final ela falou assim, olha, a tia vai orar por vocês e eu quero que vocês façam uma fila. E aí a gente fez uma fila, começou a orar um por um, e depois que ela orou por mim, eu não percebi mais nada, eu não consegui ouvir mais nada, e eu tive uma experiência com Deus absurda, porque quando eu levantei, a minha irmã falou assim, você não parava de chorar. Você não parava de falar em línguas. Eu tinha 10 anos de idade. Meu Deus. E aí foi a minha primeira experiência forte com o Espírito Santo. Então depois daquilo, eu queria aquilo pra mim. Eu falava pra minha mãe sempre fala isso. Ela falava assim, mãe, eu quero viver isso pra sempre. Eu quero estar no lugar onde o Espírito Santo está. Então, todas as minhas férias eu ia para um evento de missões, ou estava em alguma coisa da igreja. Então, eu vivi a minha infância inteira dentro da igreja. E era um anseio mesmo, porque eu via muito a minha mãe buscar. Minha mãe era muito meu exemplo, até hoje ela é meu exemplo de tudo. Minha mãe é uma intercessora absurda, tudo ela orava, tudo ela falava com Deus. Eu via ela nos cantos chorando em casa, falando com Deus, lendo a Bíblia, então isso pra mim foi muito forte. E é um exemplo, né, realmente. Exatamente. Então a minha infância não foi difícil em relação a ter esse contato com Deus, porque a minha mãe tinha muito esse contato com Deus. Mas eu percebi isso depois dos meus 10 anos. Até os meus 10 anos eu participava, mas era como criança, né? Sim. A gente vai porque é legal, porque tem amigo, mas experiência com Deus mesmo a partir dos meus 10 anos, que aí eu experimentei o Espírito, né? Essa experiência absurda, maravilhosa, e aí eu não queria mais soltar, e todas as vezes que eu tinha uma oportunidade de estar com ele, eu estava. Então... E essa experiência que a Jéssica contou aqui, a respeito de uma criança, né, com 10 anos apenas 10 anos, já ter essa experiência com o Espírito Santo, mostra a importância dos pais, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Às vezes acha que é difícil, meu filho não quer ir, sabe? Tenta você usar sua autoridade de mãe, de pai, para poder levar a criança até a igreja. Eu já contei isso aqui no Encontra-me, que eu não tive essa experiência dos pais, né, direcionarem para a igreja. Até hoje, né, eu estou aí orando, intercedendo para que os meus pais, em nome de Jesus, aceitem o Senhor. Mas eu lembro muito, assim, adolescente, eu vendo os pais levando as crianças para a escola, criança, né, para a escolinha dominical, e eu querendo estar na escolinha dominical. Então é importante, assim, levar mesmo, sabe? Ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, porque com certeza ali vai ser a base dele, vai ser o início dele conhecer os princípios do Senhor, e com certeza o que diz a própria palavra, né? Não desviar deles quando for adulto. Exatamente. Eu lembro que minha irmã, quando foi se batizar,
E eu achei aquilo tão maravilhoso. Ela se batizou na igreja. E eu falei assim, mãe, eu quero me batizar. Eu tinha 9 anos. Mãe, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Então a criança vai muito pelo exemplo. Entendeu? Tudo que eu fiz em relação foi porque a minha irmã fazia, porque ela era mais velha, então eu via ela indo para acampamento, eu queria ir. Então eu tive minha primeira experiência com o Espírito, porque eu via ela indo, então eu queria ir. E aí, no batismo foi a mesma coisa. Ela se batizou e eu vi ela se batizar. Eu falei assim, mãe, eu quero também. Então acaba que a criança é levada pela influência mesmo ao redor dela e tudo mais, né? Com certeza. E eu lembro muito de você no Aviva Lago. Gente, agora eu tô revelando a minha idade aqui, ó. Meu Deus amado. Você nem se vocês conhecem. Não sei nem se vocês conhecem. Foi um encontro. O Aviva Lagos foi um encontro que aconteceu em 2000 e... Nem lembro. 4, sei lá. Não, eu não lembro muito bem o ano. Mas foi um encontro com Deus que aconteceu na Betel. Foram alguns dias, não lembro se foram 3 dias ou 2 dias, que até Fernandinho de Campos veio, né? Era o início dele e tudo mais. E eu lembro perfeitamente de você sendo impactada pelo Espírito Santo ali. Deus. Eu lembro, eu tenho essa lembrança, assim. E hoje eu estava em casa, antes de vir pra cá, e tentando puxar, né, na memória, assim, algumas coisas, porque a gente era da mesma igreja antigamente. E eu tentando puxar algumas coisas. Falei, Jéssica participou de ministério de dança e tal. Aí o Espírito me trouxe na memória o Aviva Lagos. E eu lembro nitidamente de você encostar na janela, segurando a janela e orando, intercedendo. Ai, sabe? E é muito lindo, realmente, Eu você amo vê o uma Espírito criança, Santo. assim, totalmente sedenta, totalmente à vontade, né, na presença do Senhor. E na adolescência, como que foi? Deu continuidade, né? Isso, na adolescência deu continuidade. E a adolescência, eu acho que o que mais queimava no meu coração era em relação a missões, né? Que era uma época, minha filha, que a música, aquela Eu Tenho Chamado, estava estourada. E todo dia no meu devocionário, eu tenho chamado, e chorava, e eu ficava procurando para Deus qual é o meu chamado. Então a minha adolescência foi uma busca constante sobre qual era o meu chamado, né? E eu lembro que eu fazia muitas viagens missionárias, muitas. E minha mãe sempre investia, falava assim, mãe, eu quero ir. Minha mãe, não, vamos dar um jeito. Eu pegava dinheiro, vendia coisa e tal. Minha mãe investia nisso. Então, na minha adolescência, eu lembro muito de eu fazer essas viagens missionárias. Eu sempre fui da metodista, né? E tinha Jumeme, que era Juvenis Metodistas em Missão. Que você pegava 15 dias dessas férias, ia para um lugar e treinava o que você queria. Se você quisesse fazer dança, teatro ou palavra, você treinava por 7 dias. E 7 dias você ia pra rua fazer missões, entendeu? Isso era a minha paixão e eu falava que eu queria viver para isso. Até que eu conheci a história da Kathryn Kuhlman, que não casou, que viveu para Deus. Aí eu falava isso pra minha mãe, eu vou ser uma... Eu era adolescente. Eu quero ser uma Kathryn Kuhlman, eu não vou casar, eu vou viver para Deus. Olha só que louca. Senhor, não é bem assim. Hoje estou noiva, glória a Deus. Mas eu era assim, eu era tão apaixonada. Então eu lembro da minha adolescência, eu buscar muito isso, sabe? Eu querer viver para Deus, não só ir para as nações, né? Porque eu acho que as pessoas, eu queria realmente viver na rua falando de Deus e eu fazia isso. Em qualquer lugar, na igreja tinha, eu acho que era a Rota da Esperança, você lembra disso? Lembro. E aí eu acho que existe esse projeto até hoje. Existe, eu acho que existe ainda. Que vai para o Nordeste, né? Fazer missões. Aí eu me coloquei nisso, falei assim, eu tô à disposição, e eu ficava andando com eles, e na época não tinha muitos adolescentes assim. E era então só adulto, e eu lá enfurnada, eu lembro que a gente foi para Aracaju uma vez, e a gente na favela de Aracaju, pregando, dormindo no chão da igreja, construindo um outro templo. Então eu lembro da minha infância muito intensa em relação à missão, assim, de rua mesmo, sabe? Porque a gente tem uma missão, né? Falar de Deus em qualquer lugar, no templo, seja onde for, na internet. Mas eu lembro que eu era apaixonada por falar assim na rua, sabe? De querer buscar as pessoas na rua e falar de Jesus. Então eu lembro, eu tenho fotos de eu vestida de palhaça na rua para chamar atenção e depois falar de Jesus. Então a minha adolescência foi muito intensa também na igreja, e foi aonde eu recebi o chamado para minha primeira liderança de GC, né? Agora é GC, mas na época era célula, só de mulheres. E eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, e eram meninas até 18. Então eu lembro que eu fazia isso na igreja, na célula, mas a minha casa também era um lugar onde eu recebia muitas meninas. Tinham meninas que iam pra minha casa, ficavam 3 meses morando na minha casa. Meu Deus! Sério, teve meninas que ficaram 6 meses, que hoje, tipo assim, são líderes de célula também na igreja delas. Mas na época, eu queria cuidar tão de perto que eu falava, pai, posso trazer aqui pra casa? Meu pai, traz, fica aqui. Aí ficava lá 2, 3 meses, virava filha, ele era pra dentro de casa. Aí meu pai, pode trazer.
Realmente o coração queimando por missões, né? Eu era apaixonada, eu queria ajudar. Então, tipo, eu queria manter perto, né? Então eu lembro da minha adolescência bem fervorosa. E adolescente é assim, né? Sim. Quando ele defende uma missão mesmo, uma bandeira, então ele vai. Então, a importância também de ter os adolescentes dentro da igreja. E entendendo também a visão da sua casa, porque eu lembro que na igreja que eu estava na época, que era metodista, eles tinham isso muito cravado. Tinha muitos eventos para jovens, muitos eventos para juvenis. Então a gente tinha aquilo queimando dentro da gente o tempo inteiro. Você não tinha espaço, na verdade, para se ocupar. Quem estava realmente envolvido na obra se dedicava ali ao extremo, entendeu? E participava. Eu tenho muita lembrança da escola dominical, assim. Até falei num programa passado sobre isso, que a escola dominical para mim não era por obrigação, era por amor, assim. Claro que tinha disciplina no início de você não vai dançar, porque se você não participasse da escola dominical, vai ficar de banco. Vai ficar de banco. Mas isso queimou tanto no meu coração, realmente, que é o que mantém a gente até hoje, sabe? E eu sinto falta das pessoas que estavam na nossa época com a gente, que hoje em dia você olha e vê essas pessoas no mundo, né? Eu fico pensando, Deus, traz de volta, porque queimou tanto. Eu vi, sabe, assim, as pessoas queimando tanto pelo Senhor, tão apaixonadas, tão sedentas, e hoje em dia estão perdidas. O nosso papel é isso, né? Resgatar os perdidos. Verdade. E eu falo assim também que aquela galera que andava junto com a gente era intensa também, 24 horas na igreja. Eu tenho certeza que sente essa falta, porque a gente na igreja sente falta também. A gente dentro da igreja fala assim, nossa, na época que eu era adolescente era o tempo inteiro, 24 horas, essa queimação, essa coisa gostosa, a escola dominical, o aprendizado, aquela coisa. Então a gente também sente falta, porque nós somos adultos, agora tem que buscar por nós, aquela coisa, né? E a gente sempre lá dentro da igreja com as pessoas que a gente ama. Eu tenho certeza que faz falta, eu tenho certeza também que o Espírito Santo ele vai convencendo aos poucos, né? Sim, sim. Né, quando eu vejo alguma pessoa assim de fora, eu falo assim, meu Deus, dá vontade de arrancar ela e trazer de volta, né? Imediato. É porque na verdade você pensa assim, eu tô vivendo algo tão bom, tão especial, experimentei de um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso. Quero trazer de volta, e você vai mesmo assim, você tem essa vontade de ir lá, você vai pegar essa pessoa e falar, não, volta aqui, vem aqui que eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Mas é maravilhoso ver a quantidade também de gente nova que chega queimando também, entendeu? Então, a gente participa de uma igreja hoje, faz parte de uma igreja que é totalmente voltada, evangelística, totalmente evangelística, o tempo inteiro, novos começos, são pessoas novas chegando. Então, a gente vê essa intensidade também das pessoas novas chegando, isso é maravilhoso. Eu fico encantada, eu falo assim, às vezes eu chego em casa e falo assim, gente, não é normal que a gente vive hoje em dia. A quantidade de pessoas sendo alcançadas pelo Senhor, porque na nossa época não tinha essa velocidade, essa questão da internet, alcançar muita gente. E eu acho extremamente importante falar de Deus na internet, falar de Jesus. É isso mesmo. Porque quanto mais se fala, mais gente se aproxima. Então a gente viver isso hoje também é muito tenso. Se a gente parar para perceber, é porque a nossa igreja acontece isso diariamente, então acaba que fica uma coisa natural. Mas é sobrenatural que a gente vive. Você vê 80 pessoas aceitando a Jesus numa noite. Mais de 200 batizando. É loucura, é loucura. A gente está vivendo, avivamento mesmo, é o poder de Deus se manifestando o tempo inteiro. E eu digo a importância da gente estar na presença do Senhor, buscando a presença realmente, sabe? A gente não está ali por causa de liderança, olhando para o homem, a gente olha para um Deus vivo, para um Deus que tudo pode fazer. E a importância da gente estar caminhando com o Senhor, mas conhecendo o Senhor de verdade, sabe? Porque se você olhar para o homem, você vai cair de alguma forma, porque o homem é falho, uma hora ele vai errar e aquilo de repente pode ir ao seu coração e você, não quero mais saber de igreja. Mas quando você olha para Deus, para um Deus tão assim, gente, experimentar o Senhor Jesus não tem explicação. Ele é surreal tudo que ele nos proporciona, né? É verdade. É lindo demais. E depois você foi morar em outra cidade, né? Saiu daqui de Cabo Frio. Não, então, o que aconteceu? Eu era dessa igreja. E aí eu já tinha uns 20 anos, 21. E aí eu conheci um rapaz na igreja, eu nunca tinha namorado. Eu vivia pra Deus mesmo, eu queria ser Catherine Kuma, entendeu? E aí eu vivia pra Deus, então eu conheci esse rapaz, eu tinha 21 anos, ele devia ter uns 24, 25. E aí foi nessa época que eu me desviei. Por quê? Primeiro amor, meu Deus, aquela coisa. E ele veio do mundão. Então, os princípios. Eu fui criada a vida inteira na igreja, ele foi criado a vida inteira no mundo. Então, você imagina a carga que ele tinha trazido, né, junto. Então, ele tinha muita experiência e eu tinha zero experiência. Então, acabou que eu achava que aquilo ali era um namoro. Entendeu? Eu não tinha referência de namoro, de relacionamento. Então, tudo que ele me proporcionava, eu achava que era aquilo. Eu falava assim, não, realmente, eu não preciso disso.
porque eu tenho isso agora, eu estou namorando, então eu tenho que... Então acabou que ele montou uma namorada que ele queria, porque eu não tinha experiência com nada, né? Eu não quero botar a culpa toda nele, sim, mas foi na época que eu mais negligenciei com a minha vida cristã, né? E aí eu fiquei 3 anos afastada de Deus, né? De Jesus. Só que meu coração queimava tanto por Jesus, eu sentia tanta falta, que eu falava pra ele, mas ele, não, a gente não tem tempo, a gente não... Então a gente abriu empresa junto, a gente, aquela coisa... Foi bem intenso, foi então, muito intenso, muito intenso. E aí foi quando eu me afastei mesmo. E quando eu decidi romper isso, que eu queria voltar para Deus, já tinha acontecido diversas coisas, eu estava muito machucada, era um relacionamento muito tóxico, muito opressor também. Então, quando eu decidi sair disso, que foi a libertação, foi quando eu me enxerguei cristã de verdade. Foi quando eu falei assim, eu não consigo viver sem isso aqui. Porque a vida inteira com Jesus era natural para mim já, entendeu? Mas quando eu vi longe, e para mim, eu falava assim, Jesus, eu não vou nunca mais conseguir essa intimidade que eu tenho com o Senhor, que eu tinha. Eu nunca mais vou experimentar o Espírito Santo como eu experimentava. Eu voltei para a igreja já com essa mentalidade. Com essa questão, tipo, meu Deus, eu não vou mais, eu tenho certeza, aqui pra mim já tá bom, só de você me aceitar aqui dentro já tá bom, você não precisa me tocar, você não precisa, eu já estou satisfeita. Um filho pródigo, né, chegando, né? Exatamente, porque você acha que realmente Deus não vai te tocar mais, por tudo que você fez, por você ter sido negligente com a presença, então eu ficava assim, Jesus, pra mim aqui tá ótimo. Então, eu lembro, quando eu terminei com ele, como era um relacionamento muito intenso, ele ficava muito atrás de mim, aí a igreja que eu mudei de igreja, ele ia atrás pra mim, então eu ficava assim, eu fui sair da cidade, minha irmã estava fazendo faculdade em Niterói, aí eu falei assim, olha, eu vou passar um tempo aí e depois eu volto. E aí eu fui, chegou lá, uma semana eu consegui um emprego, me ofereceram um emprego que eu nem estava procurando. E o Senhor já estava ali na já porta? Já estava tipo assim, ó, é aqui que eu te quero, minha filha, sai mesmo. E aí eu fiquei um tempo lá em Niterói, mas foi um tempo de muita cura, né? Eu fiquei 1 ano em Niterói, parece que eu fiquei, sei lá, 10 anos. Porque eu cheguei lá em final de 2016 e voltei para Cabo Frio em 2018. Mas eu lembro de um tempo de muita cura lá. Eu cheguei lá destruída mesmo, emocionalmente, eu estava assim, espiritualmente falando, estava zero, eu estava muito distante de Deus. E aí eu lembro que minha irmã já participava da Lagoinha lá, e ela falou assim, Jéssica, vamos no GC, que era um grupo de crescimento. Ela falou assim, mas é só para universitários, que era no sábado antes do Next. Eu falei assim, beleza. Aí eu lembro que eu chegava, tipo assim, fria, totalmente fria, nem ouvi o que a pessoa estava falando. Mas Deus já reconhecia, na verdade, né? Não aquela consegui... menina e aquela adolescente que buscava o Senhor incessantemente, de repente, fria. E eu não conseguia me conectar com as pessoas, era muito estranho, parecia que eu não fazia parte daquilo, entende? E aí eu lembro que eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma outra vida, eu vou enterrar tudo que eu vivi em Cabo Frio, tipo assim, não vou deixar Deus curar nada, eu vou enterrar e vou viver aqui uma outra vida. Então, quem me via lá não sabia da minha história do passado aqui, porque esses 3 anos foi muito intenso pra mim. Diversas questões, eu vou ter a oportunidade de contar detalhadamente, em nome de Jesus um dia. Mas foi muito... foi intenso e profundo demais. Então, quando eu fui para Niterói, a minha intenção era tipo assim, eu não quero que ninguém conheça o meu passado. Eu quero viver uma outra vida aqui. E foi assim que eu fui fazendo. Vivendo e aprendendo, crescendo lá. E eu lembro que no GC eu comecei aí, eu fui pro Next. Minha primeira vez no Next. Quando eu entrei... O Next é o grupo de jovens, né, da Lagoinha. Quando eu entrei, foi um impacto, que eu falei assim, Jesus, o que é isso aqui? Aí eu nunca tinha experimentado nada parecido com aquilo. Eu vivi minha vida inteira na igreja, eu nunca tinha experimentado. Eu lembro de eu sentar na última cadeira da igreja, a igreja toda preta, né? Lagoinha, aquela coisa luz, ainda mais no Next. As pessoas me recebendo na recepção, sorrindo, bem-vindo. Eu comecei a chorar, porque eu falava assim, parecia que Deus estava me aceitando, entendeu? Era uma sensação, tipo assim, Deus está me aceitando aqui, não sei como. Eu tinha ido pro GC e logo depois eu fui com a galera pro Next. E aí eu lembro de sentar na última fileira, e eu não lembro de uma palavra do pastor, porque eu só chorava. Eu chorava como se Deus estivesse me abraçando ali, falando assim, olha, esse é o seu lugar, entendeu? E aí eu lembro que nesse dia eu chorei, falei assim, nunca mais eu quero... E eu ia todo dia pra igreja. E a minha frase lá era, eu conheci o Gui lá, que era do mesmo GC que eu, né? E eu colei no Gui, porque o Gui sempre foi muito intenso também na igreja, nas falas, então eu era apaixonada, tipo assim, ele falava muito carisma. Eu falei assim, eu quero fazer isso. Aí ele falou assim, vamos fazer então. Aí eu entrei no carisma, isso tudo em 1 ano. Eu tinha acabado de chegar na igreja. Aí eu falava assim, eu quero viver
viver nessa igreja, gente, eu quero viver. Eu falava assim, eu quero morar nessa igreja e tal. E aí eu lembro que Deus foi me curando aos poucos. Eu lembro que a minha primeira oportunidade de servir, eu tava no Next, eu não servi em lugar nenhum, porque eu me senti indigna de pedir qualquer coisa, né? E aí eu falava assim, Deus, aonde você me aceitar, eu tô aí disponível. E eu lembro que uma amiga falou assim, vamos no luau, porque vai ter um luau da galera aqui depois do culto. Eu falei assim, vamos. Aí eu cheguei lá no luau do balcão de formações. E aí eu tava lá, né? Eu não servia, eu tava lá no luau do... porque eu tô aqui. E aí o líder foi passando assim, quanto tempo você tá no balcão de formações? Eu aqui sentado. Eu no meio do luau dos outros. Então, né? Aí ele Pode falou... ser que comece agora. Aí ele falou assim, quanto tempo você tá? Aí ele, tipo assim, eu não te conheço, né? Ela falou assim, então, eu vim de penetra no luau, porque me chamaram, mas eu não sirvo no balcão de formações. Ele falou assim, olha, então a partir de semana que vem você tá servindo. Minha filha, eu chorei, que dei a... Eu falei assim, Deus, obrigada, você me aceitou de novo. E toda vez que eu mudava de ministério, eu chorava, porque eu achava que Deus estava me aceitando. E olha a mentalidade da pessoa, né? Se sentir indigna porque realmente teve aquele afastamento. Afastamento do E é isso Senhor. que o diabo quer fazer com a gente, sabe? Fazer com que a gente se sinta indigna de receber a graça, a misericórdia do Senhor. E ele vai trabalhando. Ele não é criativo, então ele vai trabalhando nessas coisinhas, porque ele pega o nosso ponto fraco, né? Que condenação, né? Você acha que você não pode sorrir para ela e falar para ela ser bem recebida se você já fez isso, se você já fez aquilo. Então, para mim, o tempo inteiro era isso. Mas por quê? Porque eu não tinha sido curada ainda. Eu estava criando uma vida em cima de uma coisa que não tinha sido sarada. Então, a condenação sempre vinha. Embora Deus estava fazendo. Deus estava fazendo, mas eu me sentia ainda muito condenada, entendeu? E eu lembro de um dia eu estar... Assim, aí foi depois eu conheci Renan e Aninha. E aí eu lembro que a gente foi pro GC deles, era na sexta-feira. E aí eu fiquei muito amiga dela, porque eu trabalhava no Sebrae na época de estagiária, eu saía 2 da tarde, ela trabalhava numa loja de calçado, de roupas de luxo e tal, e eu ficava lá à tarde com ela, e o Renan trabalhava numa loja, acho que era Reserva, e aí eu ficava lá com ela, então a gente ficou muito amiga, ela era minha líder, então ela foi me ajudando muito nessa questão também de se envolver e tudo mais. E aí... Eu lembro num dia que eu estava numa conferência do Next, já tinha passado tempo, já tinha servido no Criativo, já tinha servido tal, sei que, já estava mega envolvida já com a igreja, fazendo carisma. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, me sentindo ainda meio suja, sabe? E eu falava assim, Senhor, e eu pedia muito perdão nessa conferência, né? Senhor, me perdoa, perdão. E isso já tinha passado quase 1 ano. E aí eu lembro que o Senhor falou assim, abre os seus olhos. Estava uma ministração e tal, a galera do Next se rendida ao Senhor. Ele falou assim, olha o nível de palavra, o nível de amizade que eu tô te levando. Olha onde você está agora. Olha o Espírito Santo agindo. Olha... Então ele começou a me fazer enxergar o que ele estava fazendo, coisa que eu não estava enxergando. Porque Deus ia fazendo e eu ainda ficava naquela condenação do passado, Como né? se tivessem realmente escamas nos olhos, né? Exatamente. Então foi quando eu comecei a enxergar. Isso já era final de 2017. Foi quando a Lagoinha aqui começou a abrir. Foi em 2018, né? E aí o pastor Renan vinha pregar e eu vinha também. Eu pensei, vamos lá. E vinha uma galera assistir e tal. E meu coração queimava por aqui. Eu falei assim, Jesus, eu não quero voltar pra cá, porque meu maior medo era voltar pra cá, pras coisas que eu tinha vivido. E eu não queria mexer naquilo de novo, né? E aí eu lembro que eu tava no Summer Camp. E aí Deus me deu uma visão. Olha só, Deus me deu uma visão com minha coordenadora do Sebrae, só que ela não era cristã. E aí Deus me deu uma visão dela grávida. E eu nunca tinha tido essa experiência. Eu estava dentro do Summer Camp e eu falei assim, gente, uma visão com a minha coordenadora, não tem nada com nada. E aí eu fui e voltei na segunda-feira, isso foi num sábado à tarde. E aí a gente volta, domingo, né, aquela coisa. Segunda-feira eu fui pro trabalho e aí ele me lembrou e pediu pra eu falar pra ela. Eu falei assim, gente, não vou falar isso pra ela, que eu tive uma visão com ela. Ela não vai entender. E aí o Espírito Santo assim, até que eu tive a oportunidade de estar sozinha com ela. Aí eu fui levantar e falei assim, fulana, olha... Aí eu não falei visão, falei que eu tive um sonho, né? Pra não assustar tanto. Ela falou assim, olha, eu tive um sonho que você estava grávida. Ela falou assim, esquece, nunca que vai acontecer. Há anos eu tento ficar grávida, eu não fico. Ela falou assim, olha, mas eu sonhei, então eu só queria te contar. Aí eu falei assim, eu creio que é um sonho da parte de Deus, que não é um sonho qualquer. Aí ela falou assim, amém. Falou assim, né? Mas ela não é cristã. Ela falou, amém, não é cristã. Ela falou assim, beleza. Aí, na outra semana, eu vim pra Cabo Frio, e aí Deus falou assim, você vai ficar aqui. E eu, Jesus, isso já era janeiro já era quase início de janeiro. E aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, o senhor falou que eu tenho que voltar pra Cabo Frio e tudo mais. E ela falou assim, Jéssica, Deus já me deu essa palavra há 3 meses.
que você voltaria. Ele falou assim, que esse era um lugar, na época, como se fosse o Elias na caverna, que ele mandava corvos alimentar, para ele ficar bem alimentado e aguentar mais uns dias de caminhada. Então ela falou assim, então Niterói foi a sua caverna, um lugar de você ser bem alimentada, para você voltar bem forte, para resolver tudo que você tem que resolver aqui. Então, filha de intercessora, né? Não tem como, vocês não conhecem a mãe dela, gente. Vocês não têm noção do que é a mãe dela. E aí eu voltei. Quando eu cheguei aqui, ela me mandou uma mensagem no Facebook, a minha coordenadora. Ela falou assim, Jéssica, eu queria te falar que o seu sonho se tornou uma realidade, eu estou grávida. Assim, eu tinha acabado de sair, vim pra Cabo Frio. Ia ser coisa de semanas depois. E aí eu entendi que, tipo assim, Deus já tinha feito o que ele tinha pra fazer lá. E aí eu voltei pra cá, e engraçado, a primeira pessoa que eu dei de cara quando eu cheguei aqui foi o meu ex-namorado. E aí foi quando eu entendi, falei assim, Deus quer me curar. Ele me trouxe pra cá porque ele quer me curar, entendeu? E eu não ia conseguir avançar espiritualmente se eu não tivesse. Porque tem aquele quartinho escuro que a gente fala, agora não quero limpar agora não, deixa ele aí, o tapete, eu vou jogar poeira embaixo do tapete. Mas chega uma hora que o Senhor fala, não, é momento de curar, de cura realmente. E ele faz, né? Se a gente deixar, ele cura, ele limpa e ele transforma nossas vidas. Curou, gente, porque eu lembro que era uma coisa muito interna que eu não tinha contado pra ninguém, só pra Deus. E aí eu lembro que Deus já tinha me falado que eu tinha que contar pra alguém. E esse alguém era minha mãe. E aí eu tava relutando. Você não vai contar uma coisa muito íntima pra sua mãe, que vai gerar dor nela, dor em você. Então, aí eu lembro que eu tava na ceia, lá na igreja já, aqui em Cabo Frio. E minha mãe veio e me abraçou. Ela falou assim, olha, tudo que você tiver que contar pra mim, você pode se abrir, eu não vou te julgar. E eu falei assim, depois dessa, né? Aí eu fui com a mãe dessa, você não posso esconder nada, né? Pelo amor de Deus. E aí eu fui curada, fui liberta, pra glória de Deus. Glória a Deus. E aí, logo depois, eu fui chamada pra ser líder de GC. Foi assim, instantâneo. Deus falava assim pra você, só preciso que você resolva isso, entendeu? Resolve, que eu preciso dar continuidade. Na verdade, o Senhor tem pressa, né? Em fazer as coisas na nossa vida. Só que aí, para alguns cargos, vamos dizer assim, para alguns ministérios, o Senhor precisa nos tratar primeiro para a gente conseguir chegar até lá. Porque senão, se você vai entrar no ministério doente, você vai adoecer outras pessoas, né? Então eu preciso realmente ter uma cura intensa para a gente poder conseguir cuidar de outras pessoas. E isso é maravilhoso, você se permitir ser curado por Deus. É maravilhoso. E ter alguém de confiança para você contar, isso é muito importante. Eu lembro que depois que eu me abri com a minha mãe nessa primeira parte, tudo que acontece eu consigo ter alguém para me abrir. E isso gera cura em mim o tempo inteiro, porque você vai se abrir para Deus, amém, mas quando você conta para a pessoa, Tiago vai falar sobre isso, quando você conta para a pessoa, isso te cura também. Então, isso é maravilhoso, traz uma libertação instantânea, gente. É instantâneo. Deus, eu lembro de contar para minha mãe num dia e chorar no outro dia, eu estar tipo assim, que peso que eu tirei de cima de mim, sabe? Eu fiquei 1 ano carregando esse peso à toa, eu poderia ter contado isso antes. Eu entendo que tudo tem um propósito, o tempo de Deus, eu fui lá, me alimentei, me conectei com pessoas de Deus, fiz alianças em Deus e voltei com essa força entendendo, eu preciso ser curada nisso, né? Então, quando você tem essa pessoa de confiança para você expor aquilo, a gente ia expor tudo, detalhadamente. Pecadinhos, pecadões, e enfim, isso quando traz você libertação. Confessa, liberta. E tira o domínio e o poder de Satanás. Porque depois que eu confessei, eu parei de me sentir condenada. Entendeu? Porque eu entendi assim, eu já sou curada disso. Então você tira todo o poder e domínio daquilo que Satanás está te condenando. Porque quando você fala assim, a ele a honra, a ele agora, todo o poder, todo o domínio, você fala para Deus, mas você não expressa isso para fora, Satanás vai continuar te condenando. E quem tem o domínio de verdade é ele. Então você precisa liberar isso para tirar isso da mão de Satanás. Ele parar de te condenar, você viver livre realmente. Então, gente, você tem alguma coisa para confessar, confessa. Chama uma pessoa de confiança, e confessa. Tenho certeza que o peso vai sair de cima de você. Em nome de Jesus, eu creio nisso também. E depois que você recebeu esse chamado para assumir liderança de mulheres, né? Algo que o Senhor já tinha começado lá atrás. Como é que foi essa experiência? Então, meu primeiro GC foi um misto. Foi assim, muito rápido. Eu cheguei a fazer parte disso. Foi na minha casa, tinha assim, umas 40 pessoas dentro da minha casa. Só que eu lembro de um churrasco que não cabia quase ninguém mais. Não, nesse churrasco foi mais 70 pessoas no quintal da minha casa. Tinha muita gente. Muita gente, muita gente. E era eu e um rapaz, né, que tava noivo e tal, ia casar. E aí, depois que ele casou,
Ele não se identificou muito com a igreja, saiu, e aí eu fiquei sozinha num GC misto, de 50 pessoas. Era misto mesmo, gente. Tinha gente com problema com homossexualidade, tinha casal separando, tinha homem com problema de pornografia, e eu sozinha, não tinha homem pra liderar junto comigo. E aí eu falei assim, e eu chorava muito, eu falei assim, Deus, por quê? Eu não tô entendendo. E aí eu começava a estudar, estudei como ajudar um casal a sair da pornografia, como ajudar uma pessoa a sair da homossexualidade. E aí eu fazia cursos, eu procurei a Andrea Vargas, que é uma mulher da Avalanche, não sei se você conhece, Avalanche Missões, e ela tem um monte de curso na internet. Eu vou procurar. Ela é maravilhosa falar sobre sexualidade, problemas de abuso infantil ou até adulto, né? E homossexualidade também. Então comecei a estudar. E aí eu fiz curso dela, falei assim, gente, eu preciso ajudar as pessoas e eu não poderia, né, arredar o pé, porque tinha gente a beça lá em casa e toda sexta-feira tinha gente com problema e líder de GC, né, agora é líder de GC, não é só as 2 horas de GC. Não, é integral. É integral 24 horas, 7 dias por semana, então eu precisava ter resposta e eu era assim. E aí eu comecei a estudar, só que o meu erro foi o quê? Estudar pro outro. Eu já não fazia devocional para mim. Eu estudava para o outro. Eu pesquisava para o outro. Óbvio que isso eu aprendia, mas os meus tempos de oração era para o outro. Eu não tinha mais tempo a sós com Deus para mim. Aí eu lembro que isso me trouxe um desgaste muito grande. E aí foi quando Deus falou assim, ó, pausa, você vai entregar o GC. E aí aquilo me matou por dentro. Porque eu falava assim, eu não vou entregar. Isso vai ser motivo de vergonha, as pessoas vão falar que eu não sou capaz, aquela coisa toda, né, que vem na sua cabeça, aquelas fortalezas gigantes que Deus vai colocando, que a gente vai colocando na nossa mente. E aí Deus falou assim, você vai entregar o GC, você precisa se cuidar. E aí eu lembro que uma vez eu estava na sala eu já era secretária da igreja também. E aí eu era da sala na secretaria da igreja e aí eu comecei a chorar e era um dia de GC e eu não queria ver ninguém. Eu era tipo assim, 8 horas da noite tem que ver alguém e eu não quero ver ninguém, eu só quero ficar sozinha. E aí eu chorava. Aí entrou um pastor da época na minha sala e falou assim, por que você tá chorando? E eu falei assim, eu não quero dar o GC hoje. E ele falou assim, olha, manda o GC pro meu GC, seu GC junto com o meu. E aí vai orar e tal. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava lá me esperando, falou assim, Jéssica, vamos orar, que eu já estava muito mal, eu tinha falado, tá muito mal, vamos orar. E ela falou assim pra mim, você está tendo tempo de filha? Aí ela falou assim, porque antes de Deus te chamar para ser líder de GC, para ser secretária da igreja, para ser suporte do pastor, Ele te chamou para ser filha. E você não está tendo esse tempo. E é isso que vai te dar suporte para todas as outras coisas que você está fazendo. O ativismo estava sobressaindo, né? Sobressaindo demais. Porque eu ajudava em tudo, eu estava envolvida em tudo da igreja, por ser secretária da igreja. E eu era líder de GC. Então tudo que eu fazia literalmente era zero. Era ser filha não tinha, entendeu? Não tinha tempo para isso, porque eu estava sempre ajudando o outro, fazendo pro outro. E eu estava assim, 24 horas. Você via, você era lá da igreja, já era. Então era uma loucura, não tinha tempo. Às vezes Cadê a vida, né? Cadê a vida da pessoa? Às vezes no culto, no meu tempo de adoração, de entrega de culto, eu não tinha, porque a pessoa vinha no meu... precisa disso, precisa disso. Então eu tava o tempo inteiro assim, né? E aí isso me trouxe um cansaço mesmo, me esgotou. E aí foi o tempo que eu devolvi o GC, que era misto. E fiquei um tempo só sendo filha, gente. Ai, olha, era uma maravilha. Eu sou a filha de Deus, até que vieram e falaram de novo, ó, a gente vai abrir um GC Pink e a gente queria muito que você fosse a líder do GC Pink. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo, né? Que a primeira foi a Gisane. E aí eu fui abrir um GC Pink. Aí eu lembro que na época começou a ter foi o GC Pink, foi maravilhoso, aí depois teve a pandemia. E aí na pandemia passou a ser online, só que o GC Pink tava lá embaixo. Teve uma vez que eu dei o GC Pink pra uma menina só. Meu Deus. E aí eu lembro que eu falei assim, eu entrei pro meu quarto, eu preparei tudo igual se fossem 20 meninas. Aí cada semana ia diminuindo, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu chorava. Aí minha mãe falou assim, Jéssica, entrega o GC, não tá dando certo. Minha mãe, entrega o GC. Eu falei assim, não mãe, não é isso que Deus tá falando comigo, não é isso. Eu tenho certeza que vai frutificar e tal. Só que toda semana ia diminuindo, até que teve uma semana que eu dei pra uma menina na minha sala. Aí eu lembro que eu recebi ela, a gente chorou, a gente bateu um papo. Quando ela saiu, eu chorei. Nossa, isso me consolou tanto agora. No meu terceiro GC com a liderança, só tinha eu na sala. E o Senhor falou comigo assim, apaga a luz e ora. E eu chorando, falei, ninguém vai gostar que eu seja líder, fiquei desesperada. Aí eu falei, vou obedecer. Na hora que eu fui apagar a luz, chegaram 3 meninas. Aí eu dei um estudo, mas naquele dia, naquele momento, né? A minha alma ficou muito abatida por ter só 3 pessoas ali. E eu vinha de um GC, que é um GC já, né, sob a sua liderança, que era enorme. E eu falei, Senhor, eu não estou preparada para esse tempo. O Senhor falou, tá preparada, acalma o seu coração.
E naquele momento ali eu vi as meninas tão sedentas, aquelas mulheres, né, ali tão sedentas, e o GC foi tão bom, e elas falaram comigo depois, nossa, que GC bom. Eu falei, meu Deus, como eu consegui entregar ainda algo, sabe, da parte de Deus, eu estando ali tão aflita por dentro. E o Senhor veio, naquela noite, eu até chamei a Laís, né, no WhatsApp, e Laís não me respondeu a tempo, né, eu dormi, e eu ia falar pra ela, eu tô triste, será o que? No outro dia, o Senhor parece que me renovou à noite. E eu já amanheci bem, Laís, o que você tem que falar? Eu falei, nem lembro mais. Eu superei. Por quê? Porque o Senhor falou que aquele momento ali era para poder Deus falar comigo, me tratar. De que não era eu, sabe? Exatamente. Era Ele, é tudo por Ele. Então, assim, Ele vai direcionar tudo, não adianta ter o controle de nada. E essa experiência que você contou agora de ter só uma, realmente aqui me deu uma paz. E eu dei o GC como se tivesse 50, entendeu? E eu dando o GC, mas quando ela saiu, eu fiquei com a alma muito abatida. E aí eu chorava muito. Aí eu lembro que eu fechei a porta do meu quarto. Eu falei assim, Deus, eu não fui chamada pra isso. Eu não fui chamada pra isso, não é isso, não é com mulheres que eu tenho que trabalhar, não é isso. E aí eu lembro de Deus falando claramente, ele falou assim, eu estou te tratando, é o seu momento de ser tratado. E entender que não está na quantidade. E aquilo me renovou, porque realmente a liderança, a gente acha que a aprovação é pela quantidade que tem. Mas não é. A gente é aprovada por Deus no nosso secreto. A gente é aprovada, sabe uma palavra que eu tenho gravada no meu coração? É Eclesiastes 10:10, que fala assim, trabalhar com um machado sem corte exige mais esforço. Então, portanto, afia a lâmina. Isso é o valor da sabedoria e traz sucesso, você é bem sucedido. Então, o que Deus falava para mim, Jéssica? Quanto mais você afia a lâmina, que é no secreto, mais afiado você fica e o corte é certeiro. Então, às vezes, você tentar na força, tipo assim, isso vai machucar você, vai machucar alguém e vai machucar aquilo que Deus tem para você. Então, é melhor que a gente seja afiado. E como que o machado é afiado? Ele pega a lâmina, o próprio, quem está usando o machado, pega a lâmina e arrasta na pedra. Então, quanto mais você é arranhado em Jesus, mais afiado você fica. E mais certeiro é quando você é usado. Então, gente, machado sempre vai ser afiado. Sempre tem que ter um tempo de afiação ali. Sempre tem que ter um tempo de secreto. Se você não está com Jesus em seu secreto, sendo filha, afiando quem você é, afiando seu caráter, seu ego, porque quanto mais o GC está cheio, o seu ego vai inflar. Então, você tem que ter um momento de secreto sendo afiado em Jesus, para que quando Deus te usar, você seja certeiro. E isso é muito forte. Quem escreveu isso foi Salomão, um dos homens mais sábios do mundo. Então, você entender que quando você está trabalhando com um machado sem corte, você não vai ser eficaz naquilo que Deus... Isso é sábio. Ter tempo para você ser afiado é o valor da sabedoria. Ele fala isso, é o valor da sabedoria e te traz sucesso. Então, quando eu entendi isso, e essa palavra, ela já tem um tempo, desde o meu início de liderança, que Deus me deu essa palavra, você precisa ter tempo de ser afiado. E na hora que você está sendo arranhado, você não fala, você está ali, só Deus te afiando. O tratamento é profundo. É profundo. E às vezes a gente glamoura, traz um glamour para a liderança. Isso não existe. Te exige mais. Com certeza te exige mais. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, não depende de mim. Meu trabalho é o quê? Ter o corte certeiro. Esse é o meu trabalho, ter o corte certeiro. Então eu tenho tempo para ser afiado, porque isso é sabedoria e vai me fazer ter sucesso naquilo que Deus me chamou para fazer, tanto seja em liderança de ministério, como na vida pessoal mesmo, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Você ter tempo de você estudar, de você ser afiado, isso te traz o seu trabalho com mais eficácia, entendeu? Então, quando eu entendi isso, e foi nesse momento com a minha alma muito abatida, foi quando eu entendi, eu preciso mexer no meu ego. Porque eu vim de um GC muito grande. Então, eu preciso entender que não é sobre isso, não é sobre quantidade, é sobre quanto eu sou certeira na vida das pessoas, quanto eu sou exata, porque se eu ficar batendo, tentando, isso vai me machucar e machucar a pessoa, porque já fala assim, tô cansada e as pessoas não mudam, as pessoas não veem Deus, as pessoas não sentem Deus, as pessoas não são transformadas por Deus. Então, eu entendi isso logo no início. Aí foi quando chegou a pandemia, e aí passou para online. Aí eu falei assim, pronto, agora mesmo que não vai ter ninguém no GC, porque é online, você entrar naquelas salas insuportável, quando cantava o louvor, cada um escutava numa hora, era uma doideira. E aí eu lembro que na época a Amanda também estava passando pelo mesmo problema com o GC. Eu cheguei a pegar ainda alguns online, eu acho. Tava sem casa e tal, eu falei assim, vamos juntar, e a gente começou online. Aí eu lembro que, tipo assim, no início dava, sei lá, 10, 7, porque juntou o meu com o dela que não tinha fazer. E aí eu lembro que eu falei assim, Amanda, eu acho que
em vez de a gente fazer louvor, por que a gente não faz momentos de oração? As meninas botam lá quais são os motivos de oração e a gente cai na oração e a gente espera a resposta de Deus. Não vamos ter mais louvor, porque no momento de louvor era uma confusão. E aí, eu lembro de uma vez que entrou 40 mulheres online com a gente. E a gente orando. E eu lembro de uma mulher, e Deus dando palavra de conhecimento, revelação. Era assim, uma loucura online. E eu lembro de uma mulher que estava, eu acho que ela é Campo Redondo, alguma coisa assim. E aí ela entrou na live e ela pediu assim, eu queria muito uma oração por mim. Aí eu comecei a orar e aí Deus me levou ao casamento dela. E aí a gente orando por ela no casamento dela, isso tudo online, gente. E aí ela começou a chorar, e aí ela abriu o negócio pra falar, ela falou assim, olha, abriu o áudio, falou assim, olha, eu estou passando por um momento de divórcio. Mas eu não queria expor aqui, mas como Senhor. Deus falou, eu creio que esse é um lugar pra eu conseguir essa ajuda e tudo mais. Então a gente orou por ela. Na outra semana ela deu o testemunho do casamento dela. Ela falou assim, olha, a gente pediu um tempo ainda para não ter o divórcio agora, então a gente vai conversar. Então a gente viu essas questões acontecendo online. Foi quando eu entendi, gente, secreto e oração. É isso aí. Aí, minha filha, o GC Pique daí foi só explodindo, porque a gente entendeu. Tem que ter oração. E aí foi quando a Amanda chegou com essa ideia de ser um GC de mulheres que oram. Lembra disso? Lembra. Que era o lema do GC. São um GC de mulheres que oram, GC de mulheres que oram. Então a gente entendeu. Que ficou, né? Que ficou. Porque o GC, que ela tá falando que é o GC São Cristóvão, hoje em dia, né, o Senhor me confiou a liderança. E a gente fala justamente sobre isso. Gente, nossos GC são de mulheres que oram. Glória a Deus. Mulheres que fazem a diferença, mulheres que buscam o Senhor no secreto. E a gente sempre frisa muito isso, sabe? Você conhecer o Senhor no seu secreto para que isso possa transbordar do lado de fora e ser testemunho. Eu acho que o que mais eu bato na tecla das pessoas, eu falo, gente, a gente precisa ser testemunho vivo. Nós somos cartas do Senhor, e todo GC eu falo isso e vou continuar falando. Nós somos cartas vivas do Senhor. Amém, as pessoas precisam olhar pra gente e ver um diferencial, sabe? As pessoas precisam ter pão, né? Receber o pão, o alimento que a gente tem para dar. Sim. E pra gente dar o alimento, a gente também precisa se alimentar. Então a gente precisa cuidar da gente. E no curso do Lidere semana passada, né, tem um curso de liderança que está acontecendo na nossa igreja e fala justamente sobre isso, do líder se cuidar do emocional, sabe? Cuidar da saúde. Por quê? Porque a gente tem que estar bem pra gente cuidar do próximo. Então lá a gente assumiu um compromisso de que a gente ia cuidar da gente pra gente cuidar do outro. E assim tem que ser na nossa vida. Amém, glória a Deus. E aí foi isso. Aí depois a gente foi pra igreja, né? E aí lá, minha filha, era... Olha, GC Pink tem, assim, um lugar bem especial no meu coração, porque foi um lugar que eu fui mais curada. Um lugar também que Deus aflorou muito no meu ministério. Foi um lugar que Deus fez assim, bum, sabe? No meu ministério eu ficava assim, Jesus, nem parece que eu vivi isso nessa noite de segunda-feira. Não era assim? Era assim. Eu ficava assim, gente, que segunda-feira. E tem sido assim, eu acho muito incrível, porque a cada segunda-feira, quando acaba o nosso GC, a gente olha pra outra e a gente fala assim, meu Deus, O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Sabe, é tratamento atrás de tratamento. Eu digo que desde quando eu tinha uma loja em Campos, e quando eu vim de Campos pra cá, que eu fechei a loja, eu falei, agora eu vou assumir o que Deus tem pra mim, eu vou voltar a ser mais ativa mesmo na igreja. E eu passei aí em todos os cursos, em todos os G6, né? Assumi um compromisso mesmo. E a partir dali, gente, eu vi minha vida mudar. Glória a Assim, Deus. minha vida espiritual mudar, sabe? Porque realmente ali eu entrei na dependência do Senhor. Falei, Senhor, agora é com você, toma conta. Já cuidei de tudo durante tanto tempo. Tentei lutar tanto com as minhas mãos, sabe? Para as coisas acontecerem e não fluiu. Eu falei, Senhor, já que não tá fluindo, agora assim, não é que eu entregava para Deus o que sobrava, não, mas a atividade do dia a dia, né? A nossa correria do dia a dia faz com que a gente dê só um mínimo. Sim. E eu passei a dar o meu máximo e, Senhor, em obediência, eu saí do emprego, em obediência, eu tô aí na liderança, e em obediência a gente tá fazendo a obra do Senhor. E é isso, a gente tem que buscar para Deus poder... A gente cuida das coisas de Deus, para Deus cuidar das nossas coisas, né? E assim tem E GC Pink é muito isso, né? São mulheres conectadas mesmo com um propósito. Então, e mulheres são muito entregues. A gente é muito sensível ao Espírito. Então, quando a gente se junta em unidade, assim, para buscar, para ter resposta, eu acho mais interessante que a gente não buscava para... Eu lembro que as nossas orações no início não era tipo assim, Senhor, me cura disso, me faz isso. Era uma busca por Ele, pela presença. Então, quando Ele vem, vai acontecer cura, vai acontecer milagre, vai acontecer resposta. E isso é maravilhoso. Mas a nossa busca era pela presença. Então, isso era incrível, porque eu lembro que o dia de segunda-feira para mim era muito, sabe, eu chegava cansada. Eu ia arrastada pro GC. Às vezes eu não tinha nem o que falar no GC. Eu falei, Senhor,
eu não sei nem o que eu vou falar para essas meninas. Mas quando eu chegava, o ambiente já mudava. Eu ficava assim, meu Deus, o Senhor quer que isso aconteça. E vai acontecer do jeito que o Senhor quiser. Então, era muito, muito maravilhoso, meu Deus do céu. E aí foi um momento que Deus foi me levando a um outro patamar no nível de entrega espiritual, de profundidade, do conhecimento de Deus, de graça. Então foi um momento assim, um start mesmo no meu ministério. E depois te levou para outro ministério também da intercessão, isso, né? Da intercessão. E olha que interessante, eu fui para a Estância, fiz o renovo lá 7 dias. E aí foi... A Estância é como se fosse um encontro, né? Um retiro espiritual em Minas, né? Em Minas, isso, com a Ezenete e tudo mais. E aí eu falei assim, preciso de um tempo desse pra mim. Eu tava no GC Pink ainda. E eu fui, e eu lembro que lá eu fui cheia de questionamentos, né? Uma lista de perguntas pra Deus responder. Que a gente acha que lá é um lugar das respostas. E aí eu fui com a lista e tal. Aí eu lembro que no primeiro dia... A pastora, que você tem uma conversa lá íntima, né, com a pastora que está cuidando de você durante 7 dias. E aí a gente foi para um quartinho, e aí eu cheguei nesse quarto, ela falou assim, me conta sobre sua vida e tudo mais. E aí eu só contei a parte podre, né, porque eu falei assim, eu quero deixar tudo que é podre aqui, não vai ficar nenhuma unha no Egito, a gente vai embora, sem nada, vou deixar tudo aqui. Aí eu contei só a parte podre, aí eu lembro que ela falou assim pra mim, você fala em línguas? E eu tinha acabado de contar tudo de ruim da minha vida. Eu falei assim... Você fala, ela falou, então começa a falar aí. Assim, desse jeito, eu assim, nossa, claro. Meu Deus, assim, desse jeito. Aí ela, assim, aí eu fui sentadamente, comecei a orar, e comecei a falar em línguas, aí ela levantou e entrou no mistério, e ela só me entregou coisas a respeito do meu futuro. Em momento nenhum ela falou assim, eu estou te curando do seu passado. Deus só falou em relação ao meu futuro. E nessa hora Deus falava assim, eu te vejo uma profeta. Eu te vejo você abrindo os lábios, entregando as coisas, falando. E aí ela começou a falar de muitas coisas ainda que não aconteceram, detalhadamente de coisas que ele queria, que a partir dali ele iria fazer. E aí eu lembro que eu voltei de lá, assim, meu Deus, eu sei nem por onde começar, né? E aí eu fui dar o GC no GC Pink, logo depois que eu cheguei, você tava lá. Claro que eu tava. E eu lembro perfeitamente que eu falei, Jesus, eu quero nesse lugar. E aí o Senhor falou assim, você vai contar essa experiência aqui. E aí eu lembro que foi um GC muito poderoso e isso parecia que fluía de mim, assim, sabe? Eu não tinha um controle das coisas e tudo mais. E aí foi a partir dali que eu comecei a ver que Deus já queria me transicionar para uma outra área, só que eu não sabia o que era. Mas eu me entregava ali e eu falei assim, Deus me colocou aqui, me confiou aqui, eu vou continuar aqui e crescendo e buscando, sendo afiada lá. Só te cortando, nesse GC foi o que você explicou sobre ouvir a voz de Deus. Lembra da dinâmica que eu lembro até hoje? E eu falo isso todo GC. Porque aquilo ficou tão assim nítido pra mim que eu falei, gente, é verdade, a gente precisa ouvir a voz de Deus e não que o diabo ele vai tentar vir com outras vozes e a gente precisa conhecer o Senhor pra gente ouvir a voz dele. E eu falo isso o tempo inteiro. Glória a Deus. Aí isso eu aprendi, por isso que eu falei, eu tava lá, eu lembro. É exatamente isso. Então, e eu lembro que tem uns salmos que o Senhor me deu lá. Que ele falou assim, todos os dias você vai declarar esses salmos, que é Salmo 117, 18. Que fala assim, eu não morrerei, mas viva ficarei para anunciar os feitos do Senhor. E ele falou assim, você não vai morrer. Sabe por quê? Ele falou assim, quando a gente, no Salmos 23, fala que ele é o nosso bom pastor. Jesus vai dizer que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E aí as pessoas ficam assim, como que eu ouço a voz de Deus? Eu falei assim, sendo ovelha. Porque Jesus, ele dá essa direção. Quem que ouve a voz do pastor? As ovelhas, ela reconhece. Então, só pode ouvir a voz de Deus quem é a ovelha. E aí você vai para Salmos 23 e ele vai detalhar o que um pastor faz com a ovelha. Leva para pastos verdejantes, leva para as águas, né, tranquilas, refrigera a alma da ovelha. Gente, tudo isso é o pastor que faz. Refrigera a sua alma. Refrigerar a alma é o quê? Colocar na temperatura certa. Você está agitada, ansiosa, aí vem um bom pastor e faz assim, traz equilíbrio. Traz equilíbrio. E aí ele fala sobre andar na sombra da morte, mas ele não teme, você não vai temer, porque ele estará contigo. E aí o Senhor, ele é muito específico nisso, porque é sombra da morte. E morte, ele é o ápice da aflição do ser humano. Ninguém quer morrer. É o ápice da aflição. Se você está com uma dor, o seu medo não é da dor, é medo de morrer. Só que Deus fala o quê? É só sombra. E sombra não toca, sombra não fere, sombra não pode te matar. Então, às vezes a gente está passando por uma situação tão ruim, tão estressante, que parece que realmente está te tocando. Mas quando o Senhor está com você, você não precisa temer, porque é só sombra. Ela não pode te matar, não pode te tocar, não pode te ferir. E isso só é garantido para quem?
é ovelha. Entendeu? E ovelha anda o quê? Rebanho. O Senhor, ele fala assim, o bom pastor ele tem o cajado na mão. Um lado para bater, um lado para aproximar. Mas ele faz o quê? No meio do rebanho. Então ele dá alimento, ele cuida, ele supre, mas ele reúne diversos tipos de ovelha. Tem ovelha que é mais sentimental, ovelha que é mais sanguínea, ovelha que é mais colérica. Então, é andar no rebanho. E só desfruta disso quem tem um pastor. E pastor só cuida de ovelha no rebanho. Porque quando tá fora, ele vai lá buscar e traz pro rebanho. Ele não vai sair daqui e te cuidar lá. Ele fala assim, tá distante? Tá, mas eu vou pegar lá e vou trazer para o rebanho. Então, às vezes, a gente não ouve a voz de Deus porque a gente está distante do rebanho, porque a gente não se sente ovelha, porque a gente realmente não está sendo ovelha. Então, no momento quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, Jesus, é exatamente isso. A gente só escuta a voz quando a gente é ovelha. Então, Deus me trouxe isso nessa... Quando eu voltei, Deus falou assim, você precisa fazer parte disso aqui. Aí eu lembro que eu me entregava e Deus ia me direcionando no que eu tinha que fazer, no que eu tinha que estudar. Aí eu lembro que aquela menina, Maria Luque, veio aqui na igreja. E ela falou assim, meu Deus, essa menina é absurda, inteligente. Tá? Comecei a seguir ela no Instagram, ela tinha um curso sobre questões emocionais. Imersão, o nome do curso. E aí eu falei assim, cara, e ela fala muito sobre libertação. Aí eu lembro que eu falei assim, pô, vou fazer. E aí eu, antes de fazer, uma amiga lá da igreja, a Nayane, do Netim, ela me ligou, ela falou assim, Jéssica, eu tive um sonho com você, onde você abria um livro, e não era a Bíblia, era um livro de ajuda às pessoas. Ela falou assim, eu não sei se é um curso de psicologia, eu não sei o que é. Ela falou assim, mas Deus não foi muito claro, mas ela às vezes falou assim, que você teria que fazer esse curso sobre emoções, porque era através dali que ele ia começar seu ministério. Ela falou assim, pô, a resposta. Eu tinha acabado de ver um curso sobre emoções, imersão, né? E aí eu comecei a fazer, e ela fala muito sobre libertação. Aí eu comecei a seguir a Zenete, comecei a seguir, tem a Tânia Tereza também que fala sobre libertação. Eu falei assim, gente, como isso é bom para você ajudar as pessoas. E aí eu comecei a juntar o que eu tinha estudado no passado por causa do GC com coisa daqui, eu comecei a entender para onde Deus estava me levando. E aí eu lembro que eu teve uma semana que todos os dias eu tinha o mesmo sonho. Eu acordava, mãe, sonhei com isso de novo, mãe, sonhei com isso de novo. Era um prédio gigante, sabe aquelas universidades americanas? Era um prédio assim, cheio de gente. E aí uma pessoa falava assim, olha, vamos ver um filme, uma série. Eu falei assim, tá, a gente entrava, tinha uma TV, e aí ela botava na série. Só que essa série, as pessoas ficavam hipnotizadas, sei lá, alguma coisa assim, entrava nelas que elas começavam a se matar. Se jogava da janela, ia pra fora e se matava. E aí eu ficava, só que eu não... E eu e a pessoa continuava assistindo, entendeu? A pessoa não... Ela falou assim, gente, mas você não tá vendo isso? E a pessoa como se nada tivesse vendo. E eu consegui enxergar que tava matando as pessoas. E aí eu lembro que eu comecei a querer ajudar, e aí eu fui guiada até em cima, assim, né, que a Universidade Americana tem aquele térreo, não é térreo não, laje, né, aquelas lajes grandes, assim, e lá em cima tinha um mesão cheio de macumba. Era macumba, assim, num mesão. E aí tinha umas pessoas fazendo e olhava assim pra ver se aquilo tava fazendo efeito. As pessoas se matavam, se jogavam, assim, né? E aí eu assustada, e aí o Senhor falava assim, levanta e quebra a mesa. Eu falei assim, eles vão me matar, isso não sonha. Aí o Senhor, levanta e quebra a mesa. E aí eu levantava, quebrava uma parte e me abaixava, eu me escondia para não ser pega. Aí Deus falou assim, eu quero que você levante e quebre a mesa. E aí eu levantei, teve uma hora que no sonho eu levantava e quebrava a mesa e eles não me viam. E aí conforme eu ia quebrando, eles tentavam fazer de novo, entendeu? Só que ele ficava tipo assim, tem alguém quebrando e a gente não tá vendo. E aí eu quebrava aquela mesa, eu fiquei uma semana assim, tendo esse sonho, uma semana. No último dia, o pastor Renan me chamou na sala dele e falou assim, Jéssica, vem aqui na sala, eu era secretária da igreja ainda. Aí eu fui e ele falou assim, olha, eu queria te fazer um convite, se você não aceitaria ser a líder da intercessão da igreja. E eu assim, gente, como assim? Como assim? Líder da intercessão? Eu fiquei assim, amém. Eu já estava entendendo para onde Deus me queria, mas não sabia para qual lugar. Nem sabia que seria tanto, porque eu falei assim, uma igreja de 2.000 pessoas, eu sendo da intercessão da igreja. E eu lembro que a intercessão na época tinha 3 pessoas. Eu falei assim, Jesus do céu. E aí foi quando eu entrei na intercessão da igreja, né? Mudei. Eu saí do GC Pink, que foi tipo assim, meu coração quase morreu quando eu tive que entregar. E aí eu entrei na intercessão. O Senhor te preparou ali no GC Pink para poder
poder te levar a um ministério maior. Como que uma igreja é fortalecida quando tem intercessão? Acho que a chegada da sua mãe também, né? Que era de uma outra igreja e ela veio para cá, para Lagoinha, para poder fortalecer esse grupo. E o culto de libertação que tem acontecido toda terça-feira, quantas pessoas têm sido curadas e tratadas e libertas, né? Espiritualmente falando. Então, assim, a pessoa se colocar na posição de uma liderança de intercessão não é fácil. É abdicar de muitas coisas, mas também o Senhor prepara também tudo e cuida, né, de muita coisa. E eu sempre fico tipo assim, muito honrada e muito desacreditada às vezes do que Deus fez, né? Porque quando eu entrei na intercessão, eu me senti muito intimidada. Primeiro, as pessoas esperam uma intercessora, senhora, aquela coisa. Do coque. E aí chega eu, aqui, tudo bom? Então as pessoas esperam isso, eu espero ainda, né, isso. E aí eu lembro que eu entrei, primeiro, tinha 3 pessoas na intercessão e eu tive uma barreira muito grande, porque as pessoas já estavam lá, então eu entrando de fora como liderança, às vezes também cria uma barreira, eu entendo isso super. Então eu tive muito essa intimidação, muito forte. E aí eu lembro que uma vez a primeira vez que eu assumi a liderança, que eu fui realmente, tipo assim, servir num culto, foi na virada do ano, de 2021 para 2022. No culto de virada, foi a minha primeira. Eu falei assim, vou chegar mais cedo, vou preparar o ambiente. E aí quando eu cheguei, eu tive um embate muito forte com uma das lideradas da intercessão. E aí isso então acabou comigo. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, Deus, você errou na escolha. Deve ter alguém aí mais preparado que eu, porque realmente não é pra mim. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas eu não consigo acreditar que a intercessão seja para mim agora, pode ser que seja para depois, pode ser que seja suporte de alguém, mas eu não consigo acreditar que seria para mim. Aí eu lembro que eu estava orando e Deus falou para mim sobre Josué. No Josué 6 fala sobre ele assumir mesmo essa posição de liderança, né? Josué 4, por aí. E aí eu lembro que chega assim a notícia, ó, Moisés morreu e você que vai assumir agora. E aí Josué, que era um ótimo aluno, já tinha visto de tudo. E aí, mas em Josué 6 fala sobre a muralha de Jericó. Eu lembro que Josué já tinha visto. Moisés abriu o Mar Vermelho, então ele conseguiu, de frente a Jordão. Já sei o que fazer. Vou abrir o Mar Vermelho. Chegou na Terra Prometida, chegou lá, estava comendo do melhor já. Eu lembro que o capítulo 5 termina assim, falando que já estavam comendo do maná da terra, só que tinha uma muralha gigante que era Jericó. E aí... Moisés não tinha. E Moisés já tinha morrido, não tinha pra que eu reconheço. O povo tava lá, tipo assim, tem uma muralha gigante, a terra é nossa, mas quem que vai fazer? Então Josué, a primeira lição, o primeiro embate difícil dele era uma coisa que ele nunca tinha visto. Moisés não precisou derrubar muralha nem fortaleza nenhuma. Então era a primeira coisa que ele tinha que fazer na posição de liderança. Ele fala... E o Senhor, na verdade, já tinha falado com ele que ia fazer algo novo para ele, né? Um caminho que ninguém tinha passado ainda. Então o Senhor já tinha dado a ele o bizu antes, exatamente, né? Ele que não se ligou. E aí ele chega de frente para aquela muralha e ele olha para o céu. Por quê? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E aí ele olha para o céu e desce um anjo que fala assim, eu sou o comandante do exército do Senhor. E aí esse comandante do exército dá o direcionamento do que Josué precisava fazer. Josué, você vai 6 dias andar em volta, tocando no chifre de carneiro, com a arca da aliança na frente, o povo em silêncio em volta, e só no 7º dia, depois da 7ª volta, vocês vão gritar e a muralha vai cair. E aí eu lembro de Deus falando assim, Jéssica, você consegue ficar em silêncio só carregando a arca? Só carregando a presença? E eu assim, porque na hora do embate que você tem com a intimidação, automaticamente você quer o quê? Falar. Você quer, olha, eu que sou... Você quer expor aquilo. E aí Deus falou assim, a obediência vai ser mais importante do que o grito no final. O que fez a muralha cair foi os 6 dias andando em silêncio com a presença. Não foi o grito. Então ela falou assim, você vai andar em silêncio até que a muralha caia. Então, isso para mim foi muito forte. Quando Deus falou assim, olha para o céu, porque o comandante que está vindo do alto já viu o que tem depois da muralha?
Porque quando a gente está desse lado da muralha, embaixo, no chão, você não sabe o que tem depois. Não sabe, você faz ideia do que tem depois. Mas o anjo que vem do céu, dando direcionamento, fala assim, eu sei o que tem do outro lado. E já tem os anjos a seu favor do outro lado. E o mais interessante, a ajuda veio de um lugar que ele menos esperava, que era de Raabe, uma prostituta. Então ele falou assim, você não vai precisar de ninguém agora, você precisa da presença. Porque na hora que eu tiver que mandar ajuda, eu vou mandar ajuda do lugar que você menos espera. E foi exatamente assim, sabia? Eu lembro que eu comecei na intercessão, aí eu precisei lutar em silêncio. Tinham três intercessores. Aí eu super intimidada. Um saiu, eu e mais dois. E aí depois a minha mãe veio com esse reforço, né? E eu fiquei um bom tempo lutando em silêncio, só deixando a presença falar por mim, porque era exatamente assim que o povo fazia, vou marchar só com a presença, e a presença falava por eles. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu não preciso ficar me autoafirmando por aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou ficar falando, ó, Deus me chamou porque eu oro muito, porque eu sou muito, porque eu faço minha devocional, porque eu sei fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu tenho palavra disso. Não vou fazer, eu vou fazer a presença falar por mim. O Senhor que estava te apresentando, não era você para se apresentar. Exatamente. Então, quando eu entendi isso, que Deus me deu essa palavra, eu me posicionei. Pum, vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Cara, você não me via. E a primeira reunião que eu tive, eu falei assim, olha, eu quero uma intercessão discreta. Eu não quero que vocês façam alvoroço. A intercessão eu quero que seja discreta e amável. Eu quero uma intercessão amável, que as pessoas não tenham medo que você vai revelar alguma coisa. Eu quero que as pessoas tenham o prazer de chegar e pedir um abraço para a intercessão, uma oração para a intercessão. Então, a minha primeira reunião, e eu só tinha, sei lá, 3 pessoas na intercessão. E aí eu lembro que quando eu me posicionei em oração, em obediência, em silêncio, sem me autoafirmar para ninguém, Deus começou a fazer. Hoje nós somos 30 intercessores. Glória a Deus. Eu comecei com 3 no ano passado, final do ano passado. Hoje Deus me deu 30 intercessores. Então, foi no momento que eu me calei, entendeu? E interessante, que nesse trajeto, eu falo muito que quando Deus fala, você falou sobre Ló, né? Que Abraão sai da terra e leva Ló, que Deus fala assim, não é para levar, pede para que ele escolha um lugar. A gente não consegue conhecer o coração da pessoa que está do nosso lado. Sabe por quê? Porque quando Abraão fala assim, escolhe a terra, escolhe o lugar que você quer ir, ele escolhe o melhor lugar. Porque o coração, isso revela muito do coração de Ló. Entendeu? Isso revela muito. Eu quero escolher o melhor. E que se dane Abraão para outro lado. Entendeu? O coração. Então a gente não sabe. Olha só, a mentalidade de Abraão, eu vou proteger o meu sobrinho, ele está sob os meus cuidados. E Ló não estava com esse coração. Ló estava assim, eu quero me dar bem. Entende? Então, por isso que às vezes quando Deus fala assim, eu vou afastar, eu vou mudar o ciclo, eu vou mudar a mesa, a gente não entende. A gente não sabe, a gente não conhece o coração interior do outro. Então, eu lembro que quando eu cheguei na intercessão, que depois também, que agora eu não sou mais intimidada, glória a Deus, porque era Satanás mesmo, né, me intimidando. E hoje eu entendo muito minha posição em relação à intercessão. Deus começou a mandar ajuda de lugares que eu menos esperava. Entendeu? De pessoas que falavam assim, eu vou orar junto com você. Eu tô aqui. E os intercessores, gente, eu sou apaixonada por todos eles. Eles são maravilhosos. Eles são amigos mesmo, sabe? Eles não são só... A gente tem essa aliança de liderança com liderado, nessa coisa, mas eles são amigos. Nós somos... Essa liberdade também com o outro, Exatamente. né? Quando alguns me ligam e falam, Jéssica, Deus mandou orar por você por isso. E eles oram por mim. Eles dizem, Jéssica, tu nessa situação, ora por mim. Então a gente tem essa liberdade de amizade também. Então são pessoas que Deus me conectou para falar assim, ó, eu quero que você cresça aqui, entende? Então a intercessão para mim é um destravar na minha vida espiritual de aprendizado muito. Tem gente lá que sabe muito mais que eu, que já foi pastor de igreja, que já liderou, né, diversas pessoas. Então eu aprendo muito na intercessão, é um lugar de muito aprendizado. Mas eu vejo também que foi a mão de Deus que me colocou ali, gente. Porque é assim, eu falo... Tem dias que eu fico assim, cara, da pessoa que tinha, que ficava feliz em servir no balcão de informação. Entende? Como que o Senhor faz? Que não se achava aceita num lugar, mas hoje Deus fala assim, eu quero que você esteja aqui, sabe? E isso eu fico muito grata a Deus. E eu sempre me lembro de onde Ele me tirou mesmo. Eu falo assim, Deus me tirou do fundo do poço, de um lugar que eu achava que não tinha mais saída. E eu falo isso para todo mundo que às vezes vai lá no Pray e pede ajuda por uma situação e fica com vergonha de contar. Eu falo assim, olha, você pode me contar qualquer coisa, que com certeza não vai me assustar, porque o meu pecado foi maior que o seu.
eu sempre deixo a pessoa à vontade para entender que eu já estive num lugar ruim também. E isso é muito legal, porque eu acho que na intercessão a gente tem que ter essa liberdade, porque a gente acha que a intercessão, meu Deus, nunca passou por nada da vida. Só que para eu chegar na liderança da intercessão, Deus me curou de muita coisa. Então, Deus me tirou de diversos buracos. É importante você se colocar também, né, próximo dessa pessoa, assim, nesse mesmo patamar, de falar assim, olha, eu passei por aquilo ali, então você pode falar tranquilamente comigo, a pessoa se sente confortável também em se abrir, né? Sim. E aí é que tem totalmente a entrega, a pessoa consegue se entregar mais, né? Exatamente. E também a ouvir também, se ela passou por aquilo, eu também vou passar, e o testemunho é muito que fala, né? E a Jéssica daqui a um tempo, daqui a 10 anos, vamos botar 5, 10 anos, o que a Jéssica já se vê lá na frente? Olha, eu sou muito difícil de me projetar assim, né? Porque eu vou vivendo assim, e eu sou meio ansiosa, né? Então se Deus falar assim, Jéssica, daqui a 10 anos você vai estar assim, eu acho que eu vou ficar 10 anos ansiosa, esperando. Ó, eu vou estar casada, porque ano que vem eu caso. Aê! Olha Deus honrando aí! Tô fazendo curso de noivo, gente. Meu amor, Fábio Neves, se chama de Nevinho, né, lá na igreja. Ele é líder da produção. E foi muito legal, que a gente ficou muito amigo antes, né? A gente é muito amigo, e isso é muito legal. E logo depois foi se aproximando e acabou virando namoro, que hoje é noivado e a gente vai casar no que vem. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Construir um relacionamento no altar é diferente, né? Gente, esquece. Eu passei esse relacionamento passado, que eu fiquei 3 anos com ele, agora eu tô quase 2 anos com ele. Completamente diferente. Completamente diferente. Primeiro, a gente entende que tem uma aliança eterna. É louco você ver isso. Tipo assim, a gente criar esse laço, a gente sabe, né? Tipo assim, que casamento tem que durar pra sempre, tal, que sei o quê, mas isso não é só um falar. A gente sente isso. A gente fala assim, cara, às vezes a gente fala assim, pô, é eterno isso aqui. É o querer, né? Um do outro, a decisão, isso. realmente, né? Eu sempre ouvi as pessoas falarem que casamento é muito de decisão, né? Você precisa decidir se você quer ficar com aquela pessoa. Então, por isso tem que ter muita certeza naquilo que você quer, para poder não cair também no erro, né? Não, e o interessante é que Deus foi alinhando tudo. Tipo assim, eu espiritualmente, ele espiritualmente, emocionalmente também. Eu fui curada de muita coisa. E eu lembro, eu sempre lembro, né, na verdade, que o quanto com ele, eu fui muito racional. Entendeu? Porque quando você tá muito na emoção, você não consegue enxergar muitas coisas. E ele, a gente é emoção, óbvio, a gente se ama e tudo mais, mas também a gente é muito racional. Porque eu lembro que a gente conversava, tipo assim, o que você quer do seu futuro? Como que você quer dividir o seu futuro com a pessoa que você vai casar? Então, essas perguntas é muito importante, porque eu nunca casaria com uma pessoa que não tivesse os mesmos princípios, os mesmos propósitos, que não tivesse a entrega que eu tenho na igreja, com as pessoas, com o reino. Eu nunca... E ele é assim, entendeu? Ele é muito entregue, ele é muito intenso nas coisas do reino. Então, quando a gente fala assim, eu quero viver uma vida para Deus, para o ministério. Então, isso é muito legal, porque você se vê com aquela pessoa no futuro, entendeu? Então, eu lembro da gente alinhar isso muito racionalmente, sabe? A gente conversar e falar assim, mas o que você quer do futuro? Como que você almeja a sua família? Isso faz toda a diferença, toda né? a diferença, porque imagina, você casa com alguém que não é tão entregue na igreja como você é. Isso vai te fazer sofrer, porque alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Óbvio que relacionamentos são pequenas renúncias, mas você entender que você pode abrir mão de aquilo que Deus preparou pra você. Então é melhor que você resolva isso na conversa mesmo. Melhor e o namoro foi feito pra isso, né? Namoro, noivado, pra depois do casamento. Existe um processo pra você poder pensar e decidir aquilo que você quer. Então, minha filha, se você tá aí, namorando, pensa bem. E faça um curso de noivo, gente. Se tiver que terminar, vai terminar o curso de noivo. Porque, olha, ali vai ser... É muito bom, eu gostei demais. Então eu me vejo assim, né, casada. Eu quero ter muitos filhos. Ele fala assim, não, 2 tá bom. Eu falo isso porque, né, eu amo família grande, gente. Pra mim, eu poderia estar sendo nesse ambiente com as filhas correndo pra baixo e pra cima. E eu aqui nesse ambiente cheio de criança, que eu amo família grande, sabe aquela sensação de, tipo assim, vamos fazer uma mesa de almoço gigante. Mas isso sou eu agora solteira, sem filhos, entendeu? 1, 2, você já tá muito cheia essa casa, tá ótimo. Então, a gente tem que alinhar isso das crianças. Mas a gente também almeja muito viver pra Deus em relação a... Não, eu não falo assim, eu quero viver na igreja integralmente como pastor. Eu não me vejo assim, mas eu me vejo levando a palavra do Senhor. Eu me vejo muito assim. Eu e ele, entendeu? A gente ama isso, a gente ama falar de Jesus. Ele tá lá em Fortaleza, em missão agora, né?
com a Marinha. E aí ele foi na Lagoinha Fortaleza. Aí chegou lá, ele conheceu o pastor. No outro dia ele estava 8 horas da manhã na igreja, que ele não conhecia, com o pastor pintando a igreja. Ai, meu Deus. Entendeu? Sendo que a gente acabou. Coração voluntário, Eu falei gente. assim, você acabou de chegar. Ele falou assim, o pastor me chamou aqui pra tomar um café. Aí cheguei aqui, 8 horas da manhã, ele já estava aqui. Aí ele falou assim, vamos pintar uma parede. Eu falei assim, vamos pintar uma parede da igreja. Lá em Fortaleza. Então, tipo assim, eu vejo que é o coração da gente. A gente ama a igreja, a gente é igrejeiro. A gente vai ficar 24 horas dentro da igreja. Igual eu falava lá em Niterói, tipo assim, eu quero morar nesse lugar. E eu amo a igreja mesmo. E tem a Jéssica empresária também, né? Siló. Gente, Siló é um presente de Deus. Eu lembro que a gente começou em outubro do ano passado, agosto, assim, do ano passado, né, 2021. E eu lembro de receber uma profecia, assim, que Deus estaria me entregando um presente. E aí Deus não falou o tipo de presente, mas falou assim, um presente que vai te ajudar sua família e tudo mais. Eu falei assim, amém, mas eu não sabia que era o presente. Eu lembro que nesse mesmo ano, na virada do ano passado, do 2020 para 2021, acho. Não, 2021 para 2022. O pastor Renan falou assim, Deus está rasgando carteiras profissionais, lembra disso? Lembra? Pra você abrir CNPJ, que não sei o que, eu assim, Jesus do céu, só que eu era ainda... Também abri, meu Deus. Só que eu era secretária da igreja ainda. Secretária dele, inclusive. Você tá profetizando pra mim. Secretária Você dele. tem noção que tá profetizando pra mim? E eu pegando aqui, ó, vou rasgar essa... E aí... A Siló, cara, foi um presente de Deus. A gente viu isso. Por quê? Primeiro a gente começou com as amigas ali vendendo, depois eu falei assim, pô, vou pedir pra pastora, que era minha amiga, divulgar. Aí a pastora divulgou e ela comprava com a gente, ganhava e comprava, porque ela gostava das roupas, dava dicas e tal. E aí depois Deus colocou no meu coração assim, você vai dar um blazer pra cada pastora que você vê. E aí eu falei assim, amém. Não tinha dinheiro nem pra investir na loja. Glória a Deus, Senhor. Em obediência, vamos pegar. E aí eu fui dando, aí eu falei assim, dei pra de Leandrinho, que é a pastora Aline, entreguei pra ela, aí entreguei pra do pastor Venâncio, da pastora Marilva, entreguei pra Raíssa, fui entregando pra cada uma que foi lá da igreja, inclusive também entreguei pra Thaís, pra Bruna, entreguei pra todas as pastoras que estavam naquele momento como pastoras e tal, entreguei. E aí depois disso a Siló aconteceu, deu um boom. O Instagram, então as pessoas começaram a procurar e aí elas falavam no Instagram, umas falaram, outras não, mas foi o que Deus mandou fazer, entendeu? Deus mandou entregar, eu entreguei e aí eu lembro de que depois disso eu fui vendo Deus fazendo. E aí Deus falou assim, ó, isso aqui, e eu lembro que eu tenho uma frase de tá lá no meu Instagram que eu botei, que é assim, o meu trabalho é para pagar, não, o meu serviço é para pagar, não é para manter o meu trabalho, alguma coisa assim, é para manter o meu ministério, como se fosse assim a frase, né? Eu não lembro direito, mas é exatamente isso, assim, eu trabalho não para me sustentar, mas para manter aquilo que Deus me confiou. Então eu entendo que a Siló não é só para mim, para minha família, é para o ministério. Então eu tento estar em tudo. Tem o Pink, eu vou dar um brinde, eu vou entrar como patrocinadora, eu vou entrar patrocinadora no CRI, eu vou estar investindo no reino, meu filho. E eu falo para Deus, se você me der a quantidade que eu possa ajudar ainda mais, eu vou ajudar. No Kids eu entrego, eu compro coisa pro Hope, eu faço tudo com o dinheiro da Siló. Entende? Que é hoje o meu sustento. A Siló é meu trabalho. Eu não estou mais de carteira assinada, saí lá da igreja e agora Deus me mantém com a Siló. Então eu creio que é um presente. Tem altos e baixos, como toda empresa, né? Que a gente fica lá, chora um dia, sorri no outro. Tá aqui chorando, lágrimas correndo aqui, ó. ó. Passando maquiagem, chorando, fazendo um vídeo pra postar no meio-dia, entendeu? Então, É difícil a vida do crente, a vida do crente não é fácil. Mas eu entendo que é um propósito de Deus. E também a quantidade de mulheres que a gente alcançou através da Siló, entende? Primeiro, a Siló começou com Silvio Lopes, que é o nosso sobrenome. Aí depois a gente viu que era um projeto de Deus mesmo. Porque tem Siló na Bíblia, entendeu? Porque todo mundo fala, Siló é bíblico. Parece que a gente pesquisou na Bíblia. Mas não, a gente viu isso depois, que a gente misturou primeiro o nosso sobrenome, que já era profético, glória a Deus. E Siló era um lugar de adoração, onde as pessoas iam até o monte, era um lugar onde a presença estava. Olha que interessante, gente. Quando a gente faz as coisas com propósito, é diferente. Conecta tudo, né? Gente, o Senhor vai ali, ó. Fala assim, vocês estão achando que é o sobrenome, mas já tem aqui. Então a gente entende, quando a gente vai mandar um produto, né, uma peça para alguém, a gente sempre escreve alguma coisa.
a gente manda um cheirinho, alguma coisa, a gente ora todas as peças, a gente é crente. A gente ora, só não joga óleo ungido porque mancha. Mas a gente ora todas as peças e a gente envia, a gente conversa com a pessoa. Então tem gente que já trocou várias ideias com a gente no direct do Instagram e que se sentiu melhor. Teve uma história que impactou muito a gente, que era uma mulher que ela tinha acabado de ser, que ela ia casar e o noivo dela faleceu. E aí ela falou que não tinha ânimo mais pra nada e tal, e que ela foi vendo o nosso Instagram, ela sentiu de Deus para ir lá na loja e trocar todo o guarda-roupa dela, porque ela tava com as mesmas roupas, do mesmo jeito, e aquilo tava desanimando ela. E aí ela foi até a loja, e ela contou isso pra gente lá na loja. E aí ela foi até a loja e ela trocou todo o guarda-roupa dela lá. E ela chorava, a gente chorava por ela. E isso foi muito intenso pra gente. Porque não é só sobre roupa, entendeu? É sobre a autoestima. E eu lembro, e o Senhor deu uma palavra pra gente agora nesse novo tempo da Siló, que é Provérbios 31, 25, que fala: reveste-se de força e dignidade. Então, a Siló é muito mais do que a roupa. É para você se vestir de força, é de dignidade, é para você ser curada através daquilo, entende? Então, a gente entende que o se vestir, gente, traz a autoestima, com certeza. E não muda só o exterior, muda o interior. Então, quando a gente entende que aquela roupa tá levando não só alegria, física, né? Aquela coisa tipo assim, comprei alguma coisa nova. Aquele sentimento de compra, de satisfação, de isso, desejo, de satisfação, né? Não é só isso. É você entender quem você é em Deus, o que está gerando aquilo dentro de você. A gente tem testemunhos de empresárias que falam pra gente: olha, eu me vesti assim. E depois que eu passei a me vestir com as roupas da Siló, meu trabalho é outro. Ela falou assim: o meu marido, a gente tem uma mulher que fala assim: o meu marido manda comprar roupa com vocês. Gente, e a gente conheceu ela era da igreja, e o marido dela foi lá na igreja e falou assim: olha, eu sou fã da Siló. Peço pra ela comprar mesmo, ele é muito fã, ele é mais fã da Siló do que ela. Porque ele fala: nossa, ela ficou mais bonita, trouxe autoridade pro trabalho dela. Então é isso que a gente quer. A gente fala assim: eu não quero só que você leve a roupa da Siló, eu quero que você mude interiormente com isso. A gente entende que a moda, ela comunica, né? Total. O nosso comportamento, o nosso posicionamento e realmente faz diferença. Eu lembro que eu comecei a fazer faculdade de moda, né? E antes de entrar na faculdade de moda, eu falei: Senhor, mas faculdade de moda, tá? O que eu vou fazer? E o Senhor falou: porque eu sou jornalista, eu vou fazer jornalismo de moda. Mas aí o Senhor falou: não é só isso, é além, é porque você trabalha com mulheres e mulheres precisam de autoestima, né? E às vezes você vai receber pessoas no seu GC ou no seu local de trabalho, em qualquer lugar que você esteja, de mulheres que estão se sentindo mal, mas assim, de repente você, numa conversa com ela, ela entender a identidade dela e ela querer mudar aquilo, você vai ver que você vai dar outra percepção para a pessoa. E realmente, já tive testemunho e eu fiquei muito feliz, sabe? Porque uma conversa com uma amiga, depois ela mandou uma mensagem para mim falando assim: olha, eu já tenho um testemunho para te contar, eu sei que você começou a faculdade agora, mas só em te ver como você mudou as suas roupas, mudou o seu estilo no Instagram, eu vejo você muito mais bonita e muito mais leve em Deus. Eu comecei a me vestir assim também. Ela falou: eu não gosto nem de óculos de grau, de grau, óculos escuros, né, de grau. Eu mandei fazer um pra mim, pra poder andar bonita também, com óculos escuros. Gente, eu chorei, porque eu falei assim: Senhor, eu nem comecei direito, tô começando agora a faculdade, mas nem comecei ainda a divulgar exatamente o que eu quero. Mas de uma forma indireta ali, o Senhor já começou a trabalhar. Então, realmente, é muito mais do que colocar uma roupa, sabe? Sim. Quando você é voltado para esse trabalho de autoestima com as mulheres, é tratamento. Não, e moda é cultura, gente. Se você olhar para décadas, você vai ver a cultura da moda influenciando na vida das pessoas, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de criar, o jeito de se movimentar. Então, por que não criar uma cultura do céu através das nossas roupas, através do nosso vestir? Porque, por exemplo, eu lembro de mulheres chegando pra gente e falando assim: graças a Deus eu encontrei uma loja que vende blusas que não sejam cropped. Gente, eu falei assim: olha o nível que a gente chegou, entendeu? Tipo assim, o básico que a gente tem que ter. Não, eu preciso de uma blusa que não seja cropped. E hoje em dia tem uma dificuldade de a gente encontrar nas lojas realmente blusas. Sim. Existe uma dificuldade. Normal, blusa, um blazer bonito, e diferente. muitas vezes até pra gente revender. Porque eu também tinha loja e eu e minha irmã, a gente rodava pra poder comprar blusas. E a gente falava: gente, a gente queria uma blusa diferente, uma blusa bonita. E a gente não encontrava, era cropped. E a gente, eu falo que o Senhor, ele dá algumas direções pra gente, provisão pra aquele momento. Depois ele também fecha, porque foi só pra aquele momento, né? Outro nível. E ele nos deu a loja de roupa durante um período. E a gente fechou a loja porque a gente fugiu do propósito.
Caramba. Ficou muito claro pra gente, muito claro que o Senhor permitiu que a gente fechasse a loja porque a gente fugiu do propósito. O Senhor falou, é tempo de realinhar. Então, pra gente, depois que a gente fechou, já vinha com essa ideia. Mas o Senhor falou fortemente ao nosso coração. E engraçado que falou do meu e da minha irmã, entendeu? Ai, que ele permitiu que a loja fechasse porque a gente fugiu do propósito. E isso é muito sério, sabe? A gente vê como que o Senhor, ele tem que direcionar a nossa vida em todos os detalhes. E quando a gente não tá alinhado com ele, ele fecha a porta. Mesmo a porta que ele abriu, ele fecha a porta. E entendendo que é ele, a gente fica muito mais tranquilo, porque sabe que outras ele vai abrir, né? Só que a gente tem que estar ligado com o Espírito Exatamente, meu filho. E a gente, com a Silona, a gente entende. E eu sou muito tranquila em relação a isso, sabe? A gente fica desesperada porque tem boletos, coisas para pagar, né? A gente acha que vida de empresário é só maravilha. Mas não é, a gente, né, tem altos e baixos. Só que toda vez que eu vou orar em relação a isso, que às vezes a gente está passando um momento difícil na Siló, o Senhor fala, é meu. Antes de ser seu, é meu. Então, se tem que ser alinhado, tem esse momento, é porque estou alinhando alguma coisa que não está no meu propósito. Então, eu entendo super. A gente passou por um período difícil na Siló e o Senhor falou assim, eu estou alinhando. Fica tranquila que eu estou alinhando. Então, eu sei que Deus manda manter. Isso ele fala toda vez. Mantém. O zelo que a gente tem que ter. Resistência, o zelo e... Eu acho que resistência é a palavra do crente, entendeu? Melhor do que você ter força é você ser resistente. Crente precisa ser resistente em todas as áreas da vida. Então, principalmente na sua vida fora da igreja, né? Porque ser resistente na sua vida dentro da igreja é maravilhoso, porque tá todo mundo no mesmo propósito. Mas quando você tá na sua vida empresarial, que você não tem ninguém, você precisa ser resistente em Deus, né? Verdade. Gente, eu adorei, mas a gente não terminou. Pera aí, rapidinho, a gente já volta. Vamos pro intervalo. Fica aí, fica com a gente que a gente já volta. Ah, meu Deus. Se você procura uma profissional para fazer suas unhas, não pule esse vídeo. A Letícia Tardelli Nail Design está com a agenda aberta para te receber. Unhas simples, banho de gel, unhas de fibra, decoração, spa dos pés e muito mais. Letícia Tardelli Nail Design, solução para sua rotina de autocuidado. Agende seu horário. Nada melhor que um brownie para adoçar o seu dia. E a Guilherme Brownie tem diversas opções dessa gostosura inglesa que conquistou o coração dos brasileiros. A produção artesanal tem se destacado na região pela cremosidade e qualidade. Acesse as redes sociais da Guilherme Brownie para conhecer todos os sabores disponíveis. Você vai se surpreender com a excelência desse pedacinho de felicidade. Estamos de volta com Jéssica Lopes, que está aqui contando seu testemunho lindo. Acho que esse é o programa que a gente falou mais. Misericórdia. O programa que a gente falou mais. A gente contou testemunho, ela contou testemunho dela, eu compartilhei algumas coisas, foi aqui conversando, interagindo. Ai, gente, perdão, viu? Mas ouçam tudo. A gente chegou no momento em que eu vou falar pra você, né? Te perguntar algumas palavrinhas e você vai dizer que representa pra você, tá? Okay. Deus. Tudo. Fábio. Amor. Roseli. Minha mãe é base. Família. Família é meu porto seguro. Igreja, né? Igreja é minha vida. Realmente é algo que te ativa, né? Me ativa. Tipo, eu amo isso. É o que me faz fluir em todas as áreas, na verdade. Porque eu amo estar em comunhão, eu falo igreja, unidade, né, da igreja. Me faz querer estar em movimento, né? Então, acho que a igreja do Senhor me faz me movimentar em todas as áreas. No meu trabalho, eu faço porque eu amo a igreja, entende? Então... combustível diário. É um combustível. Tudo é focado nisso, né? Eu vou construir a minha família com o Fábio, porque a gente ama o reino, ama a igreja. Toda a minha família ama que eu esteja lá. E eu vivo pra isso, gente. Eu amo a igreja. Senhor. E a gente trouxe um mimo pra você da Guilherme Brownie. Ai, gente, eu tô de TPM. Vai ser muito bom. Glória a Deus, provisão do Senhor. Quero agradecer a Guilherme Brownie pela parceria e também a Letícia Tardelli Nail Design, que faz as minhas unhas, também nossa parceira aqui, que tem nos ajudado bastante, tem nos abençoado. E eu declaro em nome de Jesus que tudo que vocês contribuírem para o reino seja voltado para vocês em dobro, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Jéssica, muito obrigada. Foi gente. muito edificante. Adorei ter você aqui. Você é uma convidada que eu estava pensando já, ó, porque Deus me deu alguns nomes e o senhor estava na lista já. É um tempão. Muito feliz por você ter topado participar desse programa. Eu peço para que o Senhor possa te abençoar cada vez mais, seu ministério, sua família, seu casamento. Amém. Na sua Siló, que Amém. você seja próspera em nome de Jesus e que a gente esteja juntas caminhando no reino.
Acho que o Senhor quer, né? Unidade das Isso aí. pessoas. Ai. Eu espero, em nome de espero não, eu creio, né, que o encontro me vai alcançar muitas pessoas em nome de Jesus. Isso é um projeto nascido do coração de Deus. O quanto é importante ter pessoas falando sobre Jesus na internet, né? Eu espero que cresça e cresça com abundância em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente até agora. Compartilha, clica no sininho, faz tudo aquilo que eu falo toda semana pra vocês. Se inscreva no canal, tá? Sim. Mande pros seus amigos e eu creio que o Senhor vai abençoar muito. Deus é Amém. bom, fiquem com Deus. Beijo, tchau.